Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. A época de relvas está em andamento e acho que vamos logo diretos ao assunto. Acho que talvez seja adequado começar este podcast da mesma forma que terminámos o anterior, que foi a falar da Beatriz Haddad Maia. Como nós sabemos, temos muitos brasileiros muitos leitores brasileiros no nosso site, muitos ouvintes brasileiros também no nosso podcast, e o Brasil está a viver um período como já há muito não vive em singulares, uma jogadora no top 30 pela segunda vez na história. Mesmo nos homens houve apenas uma mão cheia de jogadores brasileiros que conseguiram chegar ao top 30 ATP, e de facto elas vinham a fazer uma grande época. Houve ali um período em que chegou a 2 finais consecutivas em torneios WTA 125 em terra batida, mas Pedro, nunca se pensou, provavelmente nem ela, ganhar 2 títulos consecutivos a abrir a temporada de relva. É de facto uma loucura. Sim, é uma loucura, é uma boa forma de descrever isto que a Bia está a fazer, e acredito que ela própria sinta isso à medida que vai ganhando. A questão é que continua a ganhar. Parece sempre que quando aparece um novo desafio, se calhar podíamos pensar, bom, isto foi muito bonito, foi uma grande série, mas aqui há de perder. A verdade é que ela tem derrotado jogadores do top 10, jogadoras muito cotadas. A vitória dela nas meias finais contra a Simona Halep é verdadeiramente incrível, em 3 sets, depois de estar com uma boa vantagem, de perder essa vantagem, ficar break abaixo no terceiro set, e a jogar muito bem. Não foi oferecido pela Simona Halep, portanto foi uma belíssima vitória dela, e continua a ganhar, não tem parado de facto a Bia, e estou sinceramente muito curioso para perceber o que é que ela vai poder fazer em Wimbledon, porque a jogar desta maneira é legítimo sonhar, dependendo do quadro obviamente, mas é legítimo sonhar-se com uma segunda semana e a partir daí ver o que é que pode fazer, porque de facto está a jogar muito, muito bem, a servir bem, sobe bem à rede, ela voleia muito bem, como sabemos, uma belíssima jogadora de pares, e por isso está de facto com peixe na água a jogar em relva. É impressionante o que ela está a viver nesta altura. Ela neste momento, eu estava a espreitar há pouco, ela já aparece dentro das 15 primeiras favoritas das casas de apostas para ganhar o Wimbledon, o que não deixa de ser de facto engraçado. Enfim, acaba por ser natural, tendo em conta que ainda não perdeu em relva este ano, ganhou 2 títulos consecutivos, e é como dizias, não é só ganhar 2 títulos de 250 a ganhar as jogadoras de ranking inferior, não, é ganhar a grandes jogadoras. Ela só esta semana ganhou uma bicampeã do Wimbledon, a Petra Kvitova, a uma campeã do Wimbledon, a Simona Halep, e a uma jogadora que tem uma série de bons resultados em relva, como é o caso da Camila Giorgi. Ou seja, enfim, depois ganhou também a Zhang Shuai, que chegou já aos quartos de final do Wimbledon no passado, mas que acabou por não acabar o encontro. Em Mas de contextos facto difíceis, com jogos interrompidos pela chuva, 2 jogos no mesmo dia. Sim, exatamente. Ou seja, as coisas não lhe foram minimamente facilitadas. É preciso não esquecer que ela jogou e ganhou o torneio de pares também na semana passada, precisamente ao lado da chinesa, com quem jogou a final de singulares nesta última semana em Birmingham. Ou seja, tem jogado muitos encontros, tem vencido todos. Se juntarmos os pares, ela ganhou 14 encontros, e isso de facto abre-lhe perspectivas e esperanças muito boas para o Wimbledon. É claro que sabemos como o ténis feminino é um pouco volátil, no aspecto em que às vezes as surpresas acontecem, ainda mais em relva, a melhor 3 sets, as coisas podem correr tanto bem como mal. No entanto, ela neste momento é sem dúvida uma das jogadoras mais fiáveis do circuito feminino. Ela raramente perde, raramente joga mal, raramente perde encontros que não deve perder. Mesmo em Roland Garros acabou por perder com a Kaia Kanepi, que é uma jogadora, como se sabe, perigosa, 37 anos, e que em torneios do Grand Slam normalmente se motiva. Mas estou curioso para perceber como é que a Bia Maia vai estar em Wimbledon. Ela vai ser cabeça de série, vai ser uma daquelas cabeças de série, em princípio a 24ª, portanto ela nem sequer vai apanhar à partida jogadoras do top 8 do ranking WTA na terceira, numa eventual terceira ronda. Ou seja, ela eventualmente poderá até não defrontar nenhuma top 10 até à segunda semana, se bem que isso às vezes, olhando ao que é hoje em dia o top 10 mundial, se calhar isso nem sequer é uma grande vantagem. Enfim, mas vai ser curioso perceber que quadro é que ela vai ter, com a garantia de que perante estes resultados, e vamos lá ver se ela vai jogar Eastbourne, para já ainda não desistiu, e o que é que vai fazer em Eastbourne nesta semana. Mas perante os resultados que está a fazer, eu diria que ela nesta altura estará cheia de pena que o Wimbledon não dê pontos, porque a verdade é que ela passa em menos de 2 anos de não ter ranking para ser top 30, e na forma em que está, se calhar se o Wimbledon tivesse pontos,
veríamos a Bia Maia no top 20 mais cedo do que imaginaríamos. Mas tem sido de facto a grande figura do circuito feminino nesta temporada de relva. Esta semana tivemos também a 11 Jabeur a ganhar e muito bem em Berlim, fazendo uma boa semana. Ela que vai jogar com a Serena Williams pares em Eastbourne, mas que está também em grande em singulares, ganhou Madrid, tem sido provavelmente a segunda melhor jogadora do ano. Roland Garros, aquilo acabou por ser um escândalo, a forma como ela perdeu na primeira ronda, mas é melhor das outras. Fora Roland Garros tem sido sem dúvida a melhor das outras, mas antes de irmos à Serena Williams, eu gostava de agarrar e perguntar-te, já que falámos das 10 vitórias consecutivas da Beatriz Maia, 2 títulos seguidos, Matteo Berrettini também está na mesma situação, 2 títulos seguidos em relva, nas 2 primeiras semanas da temporada. Acaba também por ser um bocadinho surpreendente, obviamente não ao nível da Beatriz Maia, mas porque ele vinha 3 meses sem jogar. Eu acho que independentemente de sabermos que o Berrettini joga muito bem em relva, sabemos que ele ganhou 32 dos últimos 35 enquanto em relva, 21 dos últimos 22, não deixa de ser surpreendente que ele depois de uma lesão à mão, que poderia afetar aquelas que são as suas principais pancadas, que ele apareça na temporada de relva, 2 torneios, 2 títulos. O que é que pensas do Matteo e se achas que ele volta a ser, para mim, é top 3 de favoritos a Wimbledon? Não sei se concordas com isso. Sim, concordo, absolutamente. Não acho que haja muitos tenistas no mundo, se calhar atualmente só outros 2, e tu sabes quem é que eu estou a falar, que consigam estar 3 meses parados e depois voltam para ganhar 2 títulos seguidos, quaisquer que sejam esses títulos. Ganhar um título ATP nesta altura não está fácil, não é propriamente tão fácil como pode parecer, e ele volta depois de estar tanto tempo parado, uma lesão, como tu dizes, podia ser complicada, tirar-lhe alguma confiança, tirar algum ritmo, e na verdade ele só pareceu um bocadinho pior, talvez no primeiro encontro, em que ainda tremeu ali um bocadinho, no segundo set, e depois descolou e tem estado a jogar muitíssimo bem, e é impressionante o que ele está a fazer, ganhar 2 títulos depois de tanto tempo parado, pode ser em relva, sim, é verdade, mas o serviço está a funcionar bem, a direita continua muito forte, aquela esquerda em slice dá muito trabalho em relva, e eu concordo absolutamente contigo. Para mim, entre os favoritos, coloco o Novak Djokovic e o Rafael Nadal num patamar acima, mas logo acima e muito, muito perto o Matteo Berrettini, porque ele a servir daquela maneira é um jogador que pode ganhar a qualquer um. Claramente pode ganhar a Djokovic também, ao Rafael Nadal, e não vejo muita gente capaz de o derrotar no encontrar melhor de 5 sets, porque ganhar 3 sets a uma pessoa que serve desta maneira é extremamente complicado. E ele, ao contrário do que se calhar algumas pessoas podem pensar, ele não é só serviço, como é evidente, ele não sabe apenas servir, não é um serve bot, faz muita coisa bem na linha de fundo e por isso é um jogador que é tão complicado de bater em relva também. Mas sim, acho que é uma surpresa também, eu não achava que ele fosse voltar tão forte, mas a verdade é que ele entra em Wimbledon, é um dos tais penalizados por não haver pontos, e nós falámos e escrevemos sobre isto antes da temporada de relva, antes dele voltar, que mesmo que ele ganhasse todos os torneios em relva que saía do top 20, a verdade é que 2 já está, só lhe falta ganhar o Wimbledon, e mesmo que ganhe lá está, vai sair do top 20. Mas é impressionante o que ele está a fazer e claramente a mostrar que vai para o Wimbledon como um dos claríssimos favoritos a poder conquistar o troféu. Lá está, como dizíamos, eu acho que ele não se vai chatear muito se ganhar o Wimbledon e sair do top 20, Sim. Se bem que enfim, obviamente ele com estes pontos, ele neste momento está à porta do top 10 da race, portanto eu acho que ele vai acabar por, mesmo saindo, depois rapidamente reentra, se continuar saudável, porque a verdade é que ele também depois teve muito tempo sem jogar, mas só vai conseguir ir buscar pontos em que não defenda nessa fase do ano que vem, portanto na terra batida, mas a verdade é que ele tem sido dos jogadores mais fiáveis em torneios do Grande Slam, portanto para além de toda essa questão de ele ser muito bom jogador de relva, a verdade é que ele não perde antes dos quartos de final do torneio do Grande Slam já há alguns anos, penso que desde o Wimbledon 2019, uma coisa assim, ele tem sido muito, muito consistente nos torneios do Grande Slam, raramente perde antes dos quartos de final ou raramente perde com jogadores que não são do top 5 mundial, nesse aspecto eu acho que ainda coloca mais essa tónica no quão difícil será derrotá-lo. É claro que o quadro será importante, porque, por exemplo, e podemos também falar aqui muito rapidamente do Hubert Hurkacz, que ganhou e muito bem, jogando muito bem também em Halle, mas lá está, o quadro vai ser importante, porque o Hubert Hurkacz vai ser o 7º cabeça de série em Wimbledon, Matteo Berrettini vai ser o 8º, portanto qualquer um deles, por exemplo, pode defrontar o Nadal ou o Djokovic nos quartos de final, sendo que depois os outros 2 cabeças de série
dessa secção dessa secção de cabeças de série, portanto do 5 ao 8, também são dois jogadores que para mim têm mais hipóteses de ganhar o torneio do que o terceiro e o quarto cabeça de série. Portanto o quinto será o Alcaraz, o sexto será o Félix Auger-Aliassime, que também está a jogar bem e que também é um jogador, tem sido um jogador muito, muito fiável em torneios do Grand Slam. O quinto é o Carlos Alcaraz, que é uma incógnita, mas que para mim tem que estar à frente do Casper Ruud em relva, apesar de, com todo o respeito, não sabermos muito bem o que vale o Alcaraz, mas sabemos o que é que vale o Casper Ruud e acima de tudo também sabemos o que é que vale o Stefanos Tsitsipas e não tem valido muito. Ele pode contrariar-nos esta semana e ganhar Maiorca. É bem provável, é bem possível, até porque, enfim, é uma relva até um bocadinho diferente daquilo que é a relva normal, mas eu não sei o que é que tu pensas disso e também se quiseres dar também uma chega no Huberto Urcatos, que o ano passado foi semifinalista do Wimbledon e que eu acho que tem hipótese de pelo menos fazer o mesmo, mas vai ser um quadro estranho este do Wimbledon, com o Ruud terceiro cabeça de série, Tsitsipas com um valor muito duvidoso em relva quarto cabeça de série e depois quase dá para dizer ali 4 jogadores que estão se calhar mais prováveis de serem campeões, de chegarem longe do quinto ou oitavo cabeça de série. Depois na secção a seguir também não temos jogadores em grande forma, mas depois do 13 ao 16 temos Marin Cilic, por exemplo. Ou seja, eu acho que o sorteio pode acontecer outra vez, que o sorteio seja muito desequilibrado como foi em Roland Garros. Desta vez, de certeza que vamos ter Nadal e Djokovic em metades opostas, essa é a única garantia. De resto, pode acontecer que o sorteio seja outra vez muito desequilibrado, se as coisas ficarem, pronto, tal e qual como em Roland Garros, os jogadores estão em melhor forma, ficarem todos do mesmo lado, já para não falar que Nick Kyrgios, Andy Murray não serão cabeças de série, por exemplo. Não sei o que é que pensas disso, se achas também que de facto pode acontecer que o quadro seja muito determinante na forma como vamos abordar o torneio. Já em Roland Garros falámos disso, mas acho que em Wimbledon se calhar ainda vai ser mais. Obviamente que é sempre. Não, e há uns tempos alguém me perguntava, falava de Nick Kyrgios ser um potencial candidato e diziam, então, mas o quadro não interessa, se ele é candidato, pode ser candidato com qualquer tipo de quadro. Teoricamente sim, mas obviamente que o quadro influencia muito. E nós sabemos muito bem como as coisas podem mudar mediante o que acontecer nos primeiros 2 ou 3 encontros. Resumindo tudo, começando se calhar pelo fim, Kyrgios e Andy Murray vão ser 2 pesadelos para quem os apanhar na primeira ronda. Qualquer um dos dois, vejo se o Andy Murray estiver bem daquela nova lesão, daquele novo incómodo abdominal, mas o Kyrgios é o jogador que eu diria que todos os jogadores querem evitar na primeira ronda. Qualquer cabeça de série, ninguém quer ver o Nick Kyrgios à frente, porque, sinceramente, e isto fala-se muitas vezes, ele pode ganhar a qualquer um. Ele pode jogar com o Novak Djokovic e ganhar em 3 sets, também pode perder fácil, é verdade, mas é um perigo gigantesco para qualquer um. Depois, falando do Urcatos, de facto é um jogador que tem evoluído imenso e é uma história muito interessante que temos visto a desenvolver-se com o passar do tempo, porque era um jogador que em terra batida não valia grande coisa, de repente começou a ter ótimos resultados, ele em relva já obviamente conseguiu essas meias no ano passado e faz em Halle um belíssimo torneio e ele foi conseguindo crescer e aquela final é uma exibição brutal para dizimar o Daniil Medvedev. Tem um serviço muito difícil de ler, muito difícil de contrariar, um jogo que se adapta também muito bem à relva, às pancadas pesadas, muito retilíneas, muito junto à rede, e sendo um jogador alto, mesmo assim consegue depois adaptar-se bem. Mas sim, é o que dizes, o quadro vai ser determinante, porque um Stefanos Tsitsipas até pode depois começar a evoluir e chegar longe no torneio, porque na verdade eu olho para o ténis dele e não vejo razões gritantes para que ele não funcione em relva. Ele tem um bom slice de esquerda, tem um bom serviço, portanto é até um pouco aqui uma incógnita, mas também se pode dar o caso de Tsitsipas, lá está, apanhar o Kyrgios, e se ele apanhar o Kyrgios, eu acho que o Kyrgios é favorito em relva. Portanto, o sorteio vai ser muito importante e vai ser um grande slam extremamente curioso por aquilo que dizias. Os jogadores que estão mais para trás, se calhar, são mais favoritos do que muitos dos que estão à frente, e por isso vai ser um sorteio que vamos ter de acompanhar com muita atenção. Vai ser interessante perceber os caminhos que cada um pode ter, quem é que pode enfrentar, porque vai ser de facto muito curioso. E eu acredito que os jogadores que dizem que eu não gosto de olhar para o quadro, não vejo quem é que vem a seguir, eu acho que neste sorteio eles vão estar muito atentos, perceber o que é que pode acontecer e no decorrer do torneio também ver o que é que os outros estão a fazer.
Sim, e depois, para além disso, e obviamente que está implícito, já falámos disso algumas vezes, é preciso não esquecer que este é um torneio também em que os próprios cabeças de série são altamente afetados pelo facto de haver uma série de jogadores que são ausentes. Exatamente. Novak Djokovic e Rafael Nadal são os dois primeiros cabeças de série, curiosamente, ironicamente, sendo os números 3 e 4 do mundo. Portanto, o número 1 e o número 2 do mundo não vão jogar o Wimbledon, que é algo que nós escrevemos há algum tempo, algo que não acontece na história do torneio, não ter o número 1 e o número 2 do mundo em simultâneo no mesmo torneio do Grand Slam é raríssimo, e de facto, ainda por cima por razões bastante distintas. O próprio Daniil Medvedev, embora esteja a deixar uma má imagem em finais, tem muitas perdidas já consecutivas desde o US Open, está a jogar bem, para mim nunca jogou tão bem em relva como está a jogar este ano, 2 finais seguidas, jogou uma série de bons encontros em Halle, boas vitórias, convincentes, jogando bem tie-break, jogando bem diante de adversários difíceis, portanto é pena não tê-lo em Wimbledon, naturalmente, nós não podemos, é evidente que já demos aqui a nossa opinião sobre essa questão no passado, mas claro que nós queremos sempre ter os melhores jogadores. Alexander Zverev também sabemos o que é que lhe aconteceu, e depois há obviamente o Rublev e mais 2 ou 3 jogadores russos e bielorrussos que poderiam estar no quadro e não estão. Em relação ao Kyrgios e ao Murray, só para concluir, é evidente, eu acho que eles podem chegar longe no quadro, mas mais do que o quadro ser importante para eles, na perspectiva de que possam chegar longe, é evidente que se Murray ou Kyrgios apanharem Djokovic na primeira ronda, a probabilidade de fazerem um bom torneio fica altamente reduzida, mas eu acho que dificilmente eles terão um bom quadro, nunca será um grande quadro, eventualmente poderá ser um bocadinho menos mau ou um bocadinho pior, mas nunca será um bom quadro, portanto eu estou convencido que eles podem avançar para a segunda semana, mas dificilmente, especialmente o Kyrgios, por razões diferentes. O Murray, do ponto de vista físico, ele aguentar, acredito que se for crescendo no torneio, se fisicamente ele for aguentando, acho que pode chegar aos quartos de final ou umas meias finais. O Kyrgios, tenho mais dúvidas pela questão daquela cabeça, sinceramente. O ano passado sabemos que até foi por questões físicas, mas o ano passado ele ganha um jogador que vinha do título em Halle, o Gambert, na primeira ronda, um encontro fabuloso, depois ganha a segunda ronda, depois estava a dominar completamente o Félix Auger-Aliassime e lesionou-se e desistiu. Ou seja, eu acho que o Kyrgios o quadro é mais uma preocupação do ponto de vista dos seus adversários. Sim, pode estragar mais o torneio aos outros do que propriamente influenciar o dele. Exatamente. Eu acho que eu estou a imaginar o Kyrgios ser uma das grandes histórias da primeira semana do Wimbledon, e depois quando toda a gente começar a acreditar vai ser desta, ele vai chegar pertíssimo de ganhar um grande slam, ele desiludir ali contra um adversário que ninguém espera. Mas também lá está. É o Kyrgios, acho que podemos enganar-nos e ele fazer o que tem feito nestas 2 semanas, que é jogar bem e perder com jogadores que não envergonham. Perdeu com o Andy Murray em Stuttgart, perdeu com o Bert Hurkacz em Halle, e em Halle perdeu em 2 tie-breaks, se calhar num jogo que ele devia ter ganho. Por isso vai ser muito interessante perceber o que é que o Nick vai fazer em Wimbledon. Agora eu acho que o quadro do Murray e do Kyrgios, especialmente o do Kyrgios, acho que vai ser mais giro perceber da perspectiva dos outros quem é que está ali à volta e porque vai haver quem beneficie se calhar com o facto do Kyrgios estar no quadro dos outros rivais. Vai ser giro perceber. Eu não sei se concordas, mas eu acho que entre os favoritos, eu acho que quem quer menos encontrá-lo, eu acredito que é o Nadal. Se calhar é quem não é assustado, obviamente o Nadal não tem medo de ninguém, mas como vem com dúvidas, até mesmo em relação à relva, eu acho que entre todos o Nadal deve ser quem quer menos vê-lo por perto para que o possa apanhar no limite, numa altura em que já tem mais rodagem. Sim, eu acho que sim. Aliás, eu acho que de longe, de todos os jogadores que podem ganhar o Wimbledon, aquele que precisa ter um quadro melhor é o Nadal. Porque eu acho que ele, como sabemos, o Nadal em Wimbledon normalmente tem muitas dificuldades nas primeiras rondas, passando as primeiras rondas torna-se um jogador perigosíssimo. Por isso eu acho que ele não só não quer que o Kyrgios lhe apareça à frente, como lhe dava se calhar algum jeito que o Kyrgios aparecesse noutra secção do quadro a derrotar alguns dos jogadores que ele depois poderia enfrentar na segunda semana. Agora, lá está, pode não lhe aparecer o Kyrgios e aparecer outro jogador perigoso. Há tantos jogadores perigosos em relva, temos visto nas últimas semanas, em torneios, vimos o Tim Van Rijthoven,
Estou a olhar aqui para a televisão e estou a ver o Alexander Bublik, que é um jogador que serviu 10 aces por set, pode ganhar a qualquer um. O Francis Tiafoe, que está a defrontar o Bublik, o ano passado ganhou a Tsitsipas na primeira ronda do Wimbledon em 3 sets. E há muitos jogadores que estão fora do lote de cabeças de série que podem ser perigosos, e outros que estão dentro do lote de cabeças de série. É a magia do Wimbledon, traz sempre e estas que podem surpresas apanhar. todas. Sim, acho que vai ser interessante, vai ser um quadro masculino interessante, o feminino também, e diria que para fecharmos o nosso podcast, acho que é imperativo falar da Serena Williams. Eu fiquei bastante surpreendido com o anúncio de que ela vai voltar para jogar Wimbledon e estou bastante curioso para perceber como é que ela vai aparecer, como é que olhas para o regresso da Serena. Eu acho que é ótimo para o ténis, especialmente num torneio do Wimbledon que não conta com muitas das figuras do circuito feminino, porque no caso do circuito masculino não temos o número no mundo, mas no caso do circuito feminino também não temos Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka, uma série de jogadoras russas que estavam em boa forma, nomeadamente a Daria Kasatkina, que foi semifinalista em Roland Garros. Como é que vês o regresso da Serena? O que é que esperas? É um bocadinho uma incógnita, não é? Acima de tudo, eu acho que a organização do torneio deve ter esfregado as mãos de contente quando perceberam que a Serena ia jogar. Devem ter feito uma festa, porque é um valor acrescentado ao torneio gigantesco. Eu não sei se isto até não pode ter um bocadinho a ver da Serena querer voltar em Wimbledon. Não sabia muito bem quando é que poderia acontecer. Não sei se pode estar de alguma forma relacionado com o Patrick Mouratoglou ter começado a trabalhar com a Simona Halep. Já se percebeu que aquilo não foi tão pacífico quanto parecia ao início. Foi um bocadinho mais abrupto, e não sei se não pode ser um bocadinho do género, saíste, então olha, vou já voltar e vais ver que vais-te arrepender de ter passado para outra. É uma incógnita, como tu dizes, não há grande análise que se possa fazer, porque não sabemos em que condições é que ela vai aparecer, se está fisicamente bem ou não. Agora, obviamente, nós sabemos que a Serena, como já li várias pessoas escrever, só por estar em campo já ganhou para aí 25 ou 30% do encontro, ainda para mais em Wimbledon. Comparando com quem vai estar do outro lado, provavelmente vai estar a olhar para uma das suas referências e quase que assusta estar num corte central ou num corte número 1 de Wimbledon e ver Serena do outro lado, por muita falta de ritmo que possa ter. Mas a verdade é que ela é um bocadinho, talvez como olhamos para as hipóteses do Rafa. Se tiver um quadro mais ou menos simpático e for ir buscando a sua boa forma, afinar o serviço, as pancadas, a movimentação, acho que vai ser isso determinante no caso dela. Se ela voltar bem e for crescendo de forma, bem, que história era se a Serena voltasse agora, depois de um ano parado, e ganhasse o Wimbledon para conseguir finalmente mais um grande slam? Era inacreditável. Não acho muito provável, mas não me arrisco a colocar essa hipótese fora da mesa. Sim, eu concordo, até porque ela já fez isso tantas vezes. É verdade que agora tem 40 anos, mas ela já fez isso tantas vezes, e às vezes vinda de lesões terríveis. Ela ganhou o Open da Austrália, penso que foi em 2007, quando estava fora do top 150, não perdendo um único set, ganhando a toda a gente, jogando de forma absurda depois de ter estado mais de meio ano parada. Ganhou o Wimbledon em 2012, depois de quase morrer com a embolia pulmonar, com o corte que fez no pé, etc. Depois de uma gravidez de risco, em que aparentemente esteve muito perto também de morrer, segundo grande slam de regresso, fez final. Eu sinceramente custa-me um pouco duvidar das chances da Serena Williams. Agora, acho que é evidente que há um par de coisas que são determinantes. Como é que ela vai servir? Se ela servir a 80% do seu normal, já dá para ganhar muitos encontros. E depois como é que ela vai mexer-se no corte, porque ela o ano passado estava completamente fora de forma naquela altura da temporada. Ela esteve muito perto de ganhar o Open da Austrália, nós parece que nos esquecemos disso, mas ela só perdeu nas meias finais com a Naomi Osaka, uma meia final bastante dura, depois de bater a Simona Halep e a Aryna Sabalenka nas rondas anteriores. E se ganha a meia final com a Osaka, não perdia a final com a Jennifer Brave. Sim, também acho que não. Provavelmente ganharia o Open da Austrália. Só que ela depois afastou-se ali do circuito durante os meses, reapareceu muito pesada na terra batida. Em Roland Garros não jogou mal, mas perdeu com a Rybakina nos oitavos de final. Depois de repente vai a Wimbledon, desiste passado 10 minutos, escorregou na relva, é verdade, mas aquilo foi tudo muito estranho. E depois a forma como ela desapareceu do circuito durante um ano, muito estranha também, daí que muita gente achasse que ela já não voltava.
porque passaram-se muitas coisas neste último ano, a questão do filme, da família dela, o Moratoglu desertar, enfim, foi tudo muito estranho. Mas sinceramente, ela, lá está, eu acho que ela se aparecer em forma física decente, os únicos vídeos que há dela a treinar nestes últimos dias, nós publicámos hoje no site, ela a treinar com o Francis Tiafoe, são muito ao longe, não dá para perceber muito bem se ela está excessivamente pesada ou não, mas sabemos que ela muitas vezes aparece até pesada, mas a mexer-se muito bem na mesma. Portanto, se ela estiver bem fisicamente, sem lesões e leve de pés, eu acho que ela pode perfeitamente ganhar à maioria das jogadoras. Agora, se me perguntas se eu acho que ela pode ganhar a Iga Swiatek na forma atual, tenho algumas dúvidas. A qualquer uma das outras. Quer dizer, no estado em que o circuito feminino está, em que toda a gente pode ganhar a toda a gente, é evidente que Serena Williams pode ganhar a toda a gente. Portanto, Não, e o lado psicológico eu acho que pesa muito. Se calhar sim, no pesa masculino. menos do que noutros tempos, porque é evidente que as jogadoras agora acreditam mais que podem ganhar, porque temos visto nos últimos anos que ela é mais premiável. Mas continua a ser a Serena. Mas é o que tu disseste. Ela nos últimos anos tem sido mais permeável, mas antes dela parar, faz meias finais no Open da Austrália. Em Roland Garros perto com a Rybakina, é verdade, mas andava por ali, portanto não estamos a falar de uma jogadora que tenha estado a definhar até desaparecer, não é? Sim, ela nos grandes slams de piso rápido e de relva, ela nunca perdeu, tirando uma derrota, desde que engravidou, tirando uma derrota com a Wang Qiang no Open da Austrália 2020, 5 de cabeça, ela fez meias finais no Open dos Estados Unidos 2020, naquele jogado em pandemia, em que perde também com a Vitória Azarenka, 3 sets duros nas meias finais do Open da Austrália, final do US Open com a Andreescu, final do Wimbledon, uma com a Kerber, outra com a Alep, e outra final do US Open com a Osaka, ou seja, ela faz 4 finais de Grand Slam, 2 meias finais, depois de ser mãe, ou seja, desde que voltou em 2018. Por isso, enfim, eu acho que ela é evidente, passaram-se 3 ou 4 anos, houve outra lesão, mas é bom ter a Serena Williams de volta, vamos ver o que é que ela vai fazer agora nos pares em Eastbourne e o que é que vai fazer, obviamente. Para ela também o quadro poderá ser importante, não é? Para ela, lá está, é a mesma situação do Kyrgios e do Murray, para ela e para as outras. Ninguém vai querer ver a Serena Williams no seu quadro, na primeira ronda ou na segunda do Wimbledon. Seria uma loucura, por exemplo, ter a Serena a jogar com a Iga na primeira ronda do Wimbledon ou com uma jogadora qualquer do top 5. Acho que vai ser engraçado de ver. E pronto, acho que corremos mais ou menos os assuntos todos, já sabem, podem continuar a acompanhar-nos no nosso site, nas nossas redes sociais. Para a semana voltaremos já com Wimbledon em andamento, enfim, provavelmente naqueles primeiros dias, fazendo uma espécie também de lançamento daquilo que será o torneio, dos nossos palpites. Acho que não serão muito comprometidos com aquilo que se passar nos 2 primeiros dias, no primeiro dia, ou nem metade do primeiro dia, será mais ou menos quando gravaremos ali o nosso podcast, mas já sabem, continuem a acompanhar-nos, nós voltamos para a semana com mais um episódio.